Sempre me pedem alguma topologia de fonte simétrica para usar em projetos, por isso, nesse vídeo aqui eu quero apresentar para você uma fonte simétrica que utiliza um único regulador de tensão. Então, um recurso que você pode aplicar em sistemas de baixa potência, de baixo consumo, mas sempre que precisar de uma referência e um nível de tensão negativo, você pode aplicar esta topologia. Já deixa o seu like, Raiza.com.br é a dica para você turbinar o seu laboratório de eletrônica. Lá você tem o cupom WRKits Raiza para 7% de desconto em toda a loja, então veja na descrição. Eu sou Wagner Rambo e esse é mais um vídeo aqui no WRKits Channel. Vamos começar então a entender o diagrama esquemático e já passamos aqui para a bancada fazer os testes e validar o circuito. Uma topologia simples, talvez conhecida de você, mas muitos iniciantes, principalmente, talvez não conheçam, que é a utilização de um amplificador operacional para gerar um referencial de tensão, de modo que eu obtenha uma fonte simétrica. Quando eu tenho, em geral, algum filtro ativo, é muito importante, porque eu vou trabalhar com amplificadores operacionais, circuitos de pequenos sinais, como amplificadores que precisam, de fato, de uma fonte simétrica para operar. Então, são exemplos de aplicação desse tipo de topologia. E como você vê aqui, eu utilizo um LM358, que é um op-amp que tem, na realidade, dois operacionais no seu mesmo encapsulamento. Eu estou utilizando metade dele apenas. O outro poderá ser utilizado em alguma outra aplicação no circuito, caso você precise. Eu vou utilizar um 7818, regulador linear. A minha fonte de entrada terá 22 volts. Então, aqui na saída, entre esse ponto e esse, eu tenho 18 volts, tá certo? E eu crio aqui uma divisão destes 18 volts com dois resistores de mesmo valor, de 22K. Nesse nó aqui eu vou ter, então, um referencial central a essa tensão. Queda de tensão em R1 será 9, em R2 será 9, e esse referencial é aplicado na entrada não inversora do meu LM358. Ele está ligado como um buffer, veja que eu tenho um R3 aqui na realimentação de 100 ohms, valor baixo, que é para estabilização de frequências, função desse resistor, e aqui no pino 2 eu extraio o GND do circuito, a referência do circuito. Então, medindo desse ponto para esse, tem uma fonte de mais 9 volts. Desse ponto para esse, eu tenho a minha fonte de menos 9 volts. Esse arranjo, como você vê, me permite até 30 mA de corrente para circuitos de baixa potência, como eu mencionei, filtros ativos, amplificadores de pequenos sinais e outros que você precise aí de uma tensão negativa, por exemplo. Então você pode aplicar esta topologia. Você pode dar um pequeno ganho de corrente utilizando, dentro da realimentação do amplificador operacional, um amplificador classe B com transistores, por exemplo. Então, é uma excelente alternativa também para ter uma corrente maior nesta topologia. Então, com um único regulador de tensão, nós conseguimos obter mais 9 menos 9 volts, excelente para correntes até 30 mA por canal, que fique claro. Mais 9 fornece até 30 e o menos 9 fornece até 30 mA. Vamos ver esse circuito na prática funcionando, vamos ver o aquecimento dos componentes e drenar esses 30 mA para ver se ele continua fornecendo algo próximo dos 9 volts e dos menos 9 volts. Vamos para a bancada. Circuito montado na protoboard para o teste, você pode se inspirar aí nessa montagem para fazer os seus testes práticos também. 7818, não preciso nem dizer que podemos usar essa técnica com outros reguladores, por exemplo, um 7815, você vai ter mais 7,5 menos 7,5, um 7812 que você vai ter mais 6 e menos 6, também é possível. Então 22 volts, os capacitores são para filtragem de 100 nano, aqui o divisor de tensão com os resistores de 22K, o resistor de 100 ohms na realimentação do circuito, os dois resistores de saída. O nosso GND, ou seja, o referencial que vai para o próximo circuito que precisa de uma fonte simétrica, está aqui. Aqui teremos menos 9 e aqui teremos mais 9, é o que eu vou medir com você. Então vamos ligar o circuito, fazer a medida sem carga primeiro e depois vamos drenar até os 30 mA previstos para verificar aquecimento
do regulador do LM358 e validar o projeto. Eu vou ajustar a fonte de bancada aqui para 22 volts. Já vamos liberar a saída. Consumo em torno de 8 mA do circuito sem carga, como você pode ver. Com o circuito ligado, eu conecto aqui o canal preto e eu meço sinal positivo, está dando 8,88 volts. E o sinal negativo está dando menos 8,873. Então, tensões muito próximas, como você pode observar. Vamos medir a entrada do circuito agora. Próximo dos 22 volts. E a saída aqui do circuito, que é a tensão de saída do regulador, 17,74. Veja que não está nos 18, está dentro da tolerância do regulador linear. Por esse motivo que a nossa fonte não deu mais 9 menos 9. Está um pouquinho abaixo dos 18 volts, mas você pode ver que está regulando aí para bem próximo de 18. Por isso está dando mais 8,8, menos 8,8, mas está dentro do aceitável. Eu vou conectar agora a carga eletrônica, começar com o canal positivo, então eu conecto o preto aqui e o vermelho aqui. 8,85 volts, está ajustado aqui para 30 mA de corrente, no modo de corrente constante, eu ligo a carga. Nós temos aí uma queda em relação aos cabos, mas eu vou medir de novo com você no voltímetro. Pegando aqui a tensão na saída do circuito, 8,85 volts. Então a nossa fonte garante aí os 30 mA. O que eu farei agora? Vamos desligar brevemente a carga e eu vou ligar o preto aqui no menos e o vermelho no referencial, de modo a ter os 8 volts na carga e eu posso drenar agora a corrente da minha fonte negativa. Vamos medir agora essa tensão. Menos 8,84 volts. Como podemos ver, o circuito fornece os 30 mA, tanto na fonte positiva quanto na fonte negativa. Medindo aqui com a câmera térmica, você pode ver que os elementos que mais aquecem no circuito são o regulador, claramente vemos o mapa de calor ali, e o operacional. Então o regulador ele está tranquilo, está com um dissipador pequeno, em torno aí de 30 graus Celsius. O amplificador operacional, esse aquece um pouco mais, como você pode ver, mas nada muito relevante, aí, muito preocupante. Em torno aí de 40 graus Celsius, podemos dizer. Inclusive consigo colocar a mão aqui, eu nem sinto o calor do dissipador. E veja que eu consigo manter o dedo aqui no LM358, o circuito já está rodando há alguns minutos, tranquilo, eu consigo manter. Eu sinto que está mais quente, porém, nada que afete aí. Quando você consegue manter o dedo assim, a temperatura está em torno de 50 graus Celsius ou menos. Ó, bem de perto aqui nós temos o regulador e claramente vemos um aquecimento no resistor também, de 100 ohms, e no operacional, que são os dispositivos que mais aquecem, mas estão sob controle. O resistor está em 53 graus Celsius, o operacional aí pouco mais de 40. Eu mantenho aqui tranquilamente a mão no resistor e o circuito continua fornecendo a tensão na carga necessária. Mais uma topologia, quer outros vídeos como esse, é só pedir nos comentários que vamos anotando as sugestões e eventualmente pode virar um vídeo aqui no canal. Obrigado por assistir a mais um vídeo, maratone aqui o canal, se inscreva, deixe o seu like. Um abração, bons projetos e até o próximo vídeo.